Olá, tudo bem? Estou aqui novamente, sou a professora Cláudia Cristina Mendes Giesel, com o curso Uma abordagem antirracista no recenseamento de famílias do programa Bolsa Família. Vamos lembrar um pouquinho, antes de conversarmos sobre a aulinha de hoje, dos conceitos trabalhados na aula 1 e na aula 2. Lá na aula 1, e eu quero que vocês assistam todas as aulas, isso é muito importante, e façam a leitura do material e dos vídeos sugeridos, ok? Na aula 1 eu trouxe o conceito de raça, eu falei da relação da escravidão e o racismo, e eu trouxe um conceito muito importante sobre letramento racial. Quão importante é para nós, né? Eu, no meu caso, especialmente mulher branca, entender a minha posição de privilégio, a minha branquitude, né? Entender que o racismo é um legado histórico e também entender dessas construções identitárias, né? Pensar nessa questão de visão etnocêntrica e o quanto isso tem, né, contribuído para, né, estruturar, dar mais força ao racismo em nosso país. Quando falamos de educação antirracista, e como trouxe aquela citação para vocês da Angela Davis, que não basta somente não ser racista, que precisamos ser antirracista. Quando falamos da questão de ser antirracista, nós pensamos, né, em dizer não ao silêncio, né, a este apagamento todo. Porque no Brasil nós temos, né, e eu acredito, né, que vocês já tenham ouvido sobre isso, ou talvez muitos de vocês já tenham sofrido preconceito racial, né, que é esse silenciamento todo, né, esse racismo velado, que no Brasil não tem racismo, que vivemos numa democracia racial. E lá na aula 1 eu falei de Gilberto Freire, não Roberto Freire, né, Gilberto Freire, que lá em 1930, né, escreveu um livro e trouxe, né, este conceito de democracia racial, que não existe no Brasil, né? Então, assim, mostrando ao mundo que aqui nós vivemos, né, numa harmonia racial. Pensando em nossa colonização, né, como que se deu a colonização no Brasil, entendemos, né, que foi, né, a força, né? Entendemos que muitos povos originários foram dizimados, e com a escravidão, né, que muitos povos, né, foram escravizados, né? Falamos também nas aulas anteriores dessa, e vamos falar mais nas aulas posteriores sobre esse discurso, né, sobre essas palavras que usamos, né, que muitas vezes são racistas e nós não entendemos como racistas, né? Então, é muito importante que nós tenhamos uma mente aberta com relação a isso, né? Essa escutativa e essa reflexão toda que somente é possível, né? Eu acredito, essa mudança de postura, ela não vem assim, já venho falando isso há algum tempo, né? Até se torna um pouquinho, né, clichê, né? Que não cai de paraquedas, gente, não cai. Né? A minha mudança, né? E hoje eu me considero uma educadora antirracista, né? E muitos às vezes criticam, mas você é branca, como que pode estar falando que seja racismo? Não, eu não sinto racismo, eu nunca sofri nenhuma violência racial. Eu sofro outros tipos de violência, de gênero, né? E outras tantas, mas racismo não. Mas eu posso sim ser uma educadora, uma professora, uma mulher antirracista. Então, eu acho que essa é a minha contribuição para vocês, né, neste curso, né, para que vocês entendam um pouquinho o que seria essa educação antirracista
E não somente para esse curso, né? Eu acho que nossa vida não deve ser assim limitada. Eu vou ter uma educação antirracista somente ao adentrar, né, esta área dos programas assistenciais do governo, né? Não, isso é para a vida de vocês, né? Essa mudança, né, de atitude é uma mudança que vai contribuir muito para o seu futuro, né? E para o futuro do Brasil como um todo, né? Então, pensar em uma educação antirracista, né, é uma maneira, sim, de você, né, de eu, né, de nós estarmos pensando sobre mudanças significativas, né, para o Brasil, para tornar o Brasil, né, menos violento, né? Porque, infelizmente, né, racismo, né, causa violência, né? Então, as reflexões da aula hoje, né, o que eu pretendo abordar, né? Apresentar alguns conceitos, né? Obviamente alguns, né? Temos pouco tempo de educação antirracista e como trabalhar com uma abordagem, com uma educação antirracista, né? No caso de vocês aqui, seria mais uma abordagem, né? Como que você vai abordar, né? Esse beneficiários do Bolsa Família, né? Com esse olhar, né? Antirracista. E, obviamente, as nossas considerações finais, que eu sempre deixo uma reflexão, uma leitura. Então, assim, para que vocês entendam, né, as nossas aulas, elas sempre têm uma continuidade. Né? Os conceitos que foram trabalhados nas aulas anteriores, eles são importantes para vocês entenderem as aulas que seguem. É assim, né? Eu acho que todos os cursos que vocês fazem, né? Começamos com os conceitos básicos e depois vamos trazendo esses conceitos básicos para dentro do nosso objetivo, né? Que é a questão da educação antirracista. Você não vai entender uma educação antirracista se você não entender que o conceito de raça, ele é um conceito que foi criado, né? Tem uma ideologia por trás, e né, bastante ideológico, né, para hierarquizar, né, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, né, que o branco é superior ao preto, né, e todas aquelas questões que nós já discutimos, né. Então vamos lá, né. Na aulinha anterior eu trouxe essa foto dessa comunidade, né, quilombola, né, e perguntei a vocês por que o povo né, mais pobre, estatisticamente falando, né? O que aconteceu com essas pessoas? Por que elas não acedem tanto quanto os brancos, né? Porque não devemos falar isso, porque fica jogando o branco contra o preto, gente, não é isso. Os números, as estatísticas, as ciências não mentem. Então nós temos que nos despir de nosso senso comum para nós entendermos que precisamos olhar lá na ciência para que a gente consiga mudar de atitude, né? Então, como que a gente vai mudar de atitude? Com muita leitura, né? Imagine só, né? Uma comunidade quilombola, né? Como se formaram os quilombos, né? Eu já falei isso. E dia 20 de novembro nós temos o Dia da Consciência Negra, né? E que bom que nós temos, né, essa lei que trouxe, né, esse dia para ser, né, lembrado, né, para que nós entendamos, né, da cultura, da história deste povo, né, tão sofrido, que foi escravizado, né? Também falamos, né, que não devemos usar escravos, né, mas sim povos escravizados. E quando você olha um quilombo, né, por que não é só, já falei no tal, não é só quilombo urbano que nós temos, tá? Nós temos quilombos rurais também. E por que essas pessoas são pobres? Por que elas praticam, né, as religiões delas, a culinária? Por que elas seguem, né, com essas heranças históricas, né, que fazem, né, uma diferença imensa para elas, né, a cultura delas, né? Então, assim, vamos lembrar dessa aulinha, vamos assistir os vídeos que lá estão. Por que você entrar em uma comunidade destas, né, que eu estou falando aqui, só esse exemplo que eu dei aqui, com o olhar, né, conhecendo a história, conhecendo um pouquinho da realidade, você já vai
estar, né, adentrando esse campo, dando um passo à frente, né? E com aquela escutativa que eu falei para vocês. Né? Tudo isso que eu estou falando aqui são princípios, né, de uma educação, de uma abordagem antirracista. Um olhar, um gesto, uma palavra, porque o nosso discurso, ele muitas vezes é carregado, isso a gente vai falar na próxima aula, carregado de construções racistas. Palavras que fazem parte de nossa cultura, né? de expressões que nós usamos. A coisa tá preta, mercado negro, de onde vem essas construções? Denegrir. Né? Então, de onde que vem? E por que usar essas palavras se a ciência diz que esta palavra, ou estas palavras, né, elas oprimem, elas têm um significado, né, muito forte para quem as ouve, né? Então, isso tudo também são princípios de uma educação antirracista, né? E falando, né, um pouquinho de como uma educação antirracista, né, que fala de educação, e a educação, através da educação, você cria uma abordagem. Eu sou uma educadora antirracista, então eu vou ter uma abordagem antirracista, ou vou tentar, né? Porque muitas vezes nós somos tão carregados dessas construções, né, ideológicas, né, discursivas, tão fortes, né, que às vezes você, né, fala uma palavra que não deveria, né, e aí você pede desculpas, né, reconhece o seu erro, porque nós somos seres, né, sociais, estamos, né, podemos errar, né, mas a questão é reconhecer e querer mudar. Então, assim, como uma educação antirracista pode contribuir para o enfrentamento das desigualdades no Brasil? Né? Ao meu ver, não há, né, como uma sociedade avançar com todo esse racismo estrutural que nós temos no país. Né? E a gente percebe isso assim, claramente, né, com vários exemplos que nós temos na mídia, de pessoas pretas que são presas inocentemente, de casos inúmeros de racismo em todos os setores da sociedade, como nós citamos nas aulas anteriores, que cargos que essas pessoas estão exercendo. Segundo os dados do IBGE, as pessoas pretas, né, são mais pobres, as mulheres pretas são as mais pobres, são a base da pirâmide, e ainda vem mais uma questão de gênero envolvida, né? A mulher é a mais pobre. Quando a gente pensa numa educação antirracista, nós pensamos também, né, em políticas educacionais, assistenciais, que nos ajudem a fazer com que essas pessoas ascendam, que tenham acesso à saúde, que tenham acesso à educação e assim por diante, né? Porque isso não está acontecendo. Né? As ações afirmativas, né, elas vêm nos informar, né, que nós precisamos dela. São ações reparatórias, né, de uma história de dor, de uma história de violência que a nossa sociedade sofreu ao longo dos anos. Né? A gente não pode deixar de ver, né, essa realidade. Né? Então, como eu sempre faço, né, e eu convido vocês, assim, sempre no meio da minha aula, né, porque eu sei que uma aula de 40, 50 minutos ela é bem cansativa, então você para, né, vai escanear lá o teu celular e vai assistir ao vídeo, né? E por que esses vídeos, gente, eles são importantes? Eles são importantes para a sua mudança de postura, né, como ser humano, não somente para você estar trabalhando aqui com Bolsa Família, mas para você mudar como eu mudei e como eu estou mudando. Né? Porque eu não estou aqui falando para vocês que eu sei de tudo, que é isso sim, que eu sou um produto acabado, não. Né? Eu estou também em construção. E essa minha
construção como mulher é uma construção, né, pelo menos para mim, que eu espero que seja mais humanizada. Então vamos assistir ao vídeo, né, vamos refletir, e eu recomendo sim que vocês peguem uma folhinha de papel, né, como professora de letras, que eu falei para vocês que eu sou lá no início da aula, né, da aula 1, é muito importante, né, você escrever, você refletir, né, você brincar com essas palavras que vêm à sua mente, né, quando se fala em educação antirracista e quando você assistir ao vídeo. Então vamos assistir o vídeo com calma, vá parando, vá fazendo as suas anotações, porque todas essas anotações que você fizer, elas serão muito importantes, né, para você, como eu falei, como cidadão e também como estudante desse curso, né, porque você, ao final do curso, você fará uma atividade avaliativa, né, e essa atividade avaliativa vai exigir de você muita reflexão. Então, vamos dar continuidade. O que é uma educação antirracista, né? Nessa educação antirracista, você vai ter uma abordagem antirracista. Então, aplicação das legislações e normativas, reconhecimento do racismo estrutural e seus impactos, práticas que desconstruam preconceitos e discriminações, e valorização da diversidade. Gente, isso é muito importante, porque é muito cansativo, né, ter que ouvir uma pessoa dizer que a cultura dela é melhor, que a maneira dela viver o mundo é melhor, que a maneira que ela se veste é a melhor, que a maneira que ela dança é mais bonita, a maneira que ela se expressa. Então, assim, essa valorização da diversidade, ela é muito importante para quem está trabalhando com educação antirracista. Então, você tem um olhar na lei, né? Nós falamos dessas aplicações de legislações e normativas, né? Nós temos uma lei, né? No Brasil, lei do antirracismo, né? Racismo é crime, está na nossa Constituição. Nós temos a lei também que nos obriga a entender, né, as escolas, né, os estabelecimentos educacionais a né, ministrarem cursos, disciplinas sobre história e cultura, né, dos negros, dos afrodescendentes, como diz a lei. Então isso é muito importante. E reconhecer, né, os impactos do racismo estrutural, né, que já está em nossa estrutura. E por que está em nossa estrutura? Em 2013, a ONU enviou um relatório para o Brasil, 2013, 10 anos atrás, que o Brasil precisava urgentemente cuidar, propor ações para que o racismo estrutural no Brasil diminuísse. 10 anos se passaram. O quanto avançamos? Né? Eu me pergunto. Né? O quanto avançamos? O quanto o Brasil avançou em termos de leis, em termos de representatividade, né? de pretos e pretas em partidos políticos, né? Em concursos públicos, em salas de aula. Eu fiz essa pergunta para vocês lá na União, vocês lembram? Quantos professores ou professoras pretas vocês tiveram? Que diversidade que você teve na sala de aula? E por que eles não são professores? Lá na aula 2 nós falamos também da questão que eles recebem ainda os menores salários. E por quê? Né? Por causa desse racismo estrutural que nós temos, esse legado. Lembra lá nas aulas anteriores? O legado do racismo. O racismo é um legado histórico. Como que nós vamos mudar? Né? Eu sempre penso assim que eu não mudo sozinho, né? Eu vivo em sociedade. Então eu tenho que escutar. Essa escutativa, né, de meus amigos e amigas pretos e pretas que muitas vezes me fazem pensar, refletir que eu estou errado de uma maneira que eu pensei,
né? De uma maneira, muitas vezes, etnocêntrica. Infelizmente, né? Ainda temos, né? Que eu falei para vocês em aulas anteriores, que todos nós guardamos o nosso racismo, o nosso preconceito em algum lugar. Que lugar é esse? Né? E como que nós vamos mudar? Então vamos lá, né? Uma educação antirracista precisa, primeiramente, pensar no quê? Reconhecer as desigualdades raciais, gente. Elas existem. Elas existem. Refletir de forma contínua sobre o racismo e os seus derivados no ambiente escolar. Então, quando eu digo ambiente escolar, né, vários espaços, né, na universidade. Onde estão os pretos na universidade? Agora tem aumentado. Alguns anos atrás, quando eu entrava numa sala de aula, havia um, havia dois. Hoje temos mais. E por que temos mais? O que mudou? Estatisticamente falando, e vocês podem procurar essa informação, programas educacionais, assistenciais, governamentais, porque nós precisamos do braço do Estado. Nós precisamos, né, para que essas pessoas ascendam socialmente, que tenham acesso à saúde, à educação e assim por diante, né? Repudiar atitudes preconceituosas e discriminatórias, tanto na sociedade quanto nos espaços escolares, muito importante. Cuidar para que as relações entre adultos e crianças, negros e brancos sejam sempre respeitosas, né? E como que nós vamos cuidar, né? Como que nós vamos fazer com que isso aconteça e que não seja de forma simplória, né? Porque eu acho que as diferenças, né, entre elas existem, né? E por que elas existem? Entender que elas existem, respeitá-las, né? Então isso é muito importante. Então, quando você vai adentrar um contexto de Bolsa Família, né, dessas famílias, você também vai pensar, olha, o contexto é diferente do meu. Ou talvez nem seja tão diferente do seu, mas e se for, como que eu vou adentrar? Valorizar a diversidade e promover a igualdade no cotidiano da escola. Tá? Isso é importante, estou falando lá da educação, na escola, tá? Porque a escola também é a base de tudo isso. Tá? Então, olha, um curso que você está fazendo aqui também é uma forma de educar. Não é na escola, é um curso que você está fazendo um programa, né, para esse projeto integrativo de busca ativa do Bolsa Família, mas né, uma maneira de educar também. Abordar uma visão crítica da história sobre os diferentes grupos que constituem a nossa história. Tá? Como nós somos constituídos como povo brasileiro? Não é como? Olha o tanto de etnias, né, de raças que nós temos no Brasil, né? E por que somos o que somos? Como nos construímos? Então a história, gente, nos ensina muito. Então nós temos que buscar essa informação lá na história. Utilizar materiais que contemplem a diversidade racial e a temática das relações étnico-raciais. Então, a representatividade nesses materiais é muito importante. Na escola, na mídia. Então, que este aluno, este menino, esta menina, preta ou preto, que eles se visualizem neste material. Seja numa propaganda, seja num shampoo, né? Seja num videogame, né? Que eles estejam lá. Quem são essas pessoas que estão representadas na mídia? Qual que é a definição de beleza de nossa mídia? Então isso é muito importante, se trabalhar com uma educação antirracista. Qual o nosso conceito de bonito e feio? O que é um cabelo bonito e o que é um cabelo feio? De onde que vem, né, essa construção toda, né, que muitas pessoas têm, que ainda é muito, né, etnocêntrico, né?
Utilizar, né, materiais, né, é muito importante em todos os segmentos da sociedade. Quando eu falo materiais, N materiais, né? Livros didáticos, revistas, eles precisam ser representados porque eles são, né, mais de 50% da população. E por que eles não são representados? Já pensaram sobre isso? Eu penso todos os dias e muitas vezes me envergonho de ver somente, né, pessoas brancas sendo representadas por onde eu passo, né? Porque não é a ideia de justiça social que eu tenho no Brasil. Educar para o reconhecimento positivo da diversidade racial, né? Então, assim, mostrar, né, para aquela criança que ela é bonita, que ela tem um cabelo bonito, né? Então, assim, é tão importante essas pequenas coisas, elas fazem parte, né, dessa educação antirracista que nós pregamos, né? Consciência política e história da diversidade, né? Falar um pouquinho assim sobre esse princípio, né? O que ele deve conduzir? A superação da diferença, injustiça e desqualificação com que os negros, os povos indígenas e também as classes populares às quais os negros no geral pertencem, são comumente tratados. A desconstrução, olha que interessante, por meio de questionamentos e análises críticas, objetivando eliminar conceitos, ideias, comportamentos veiculados pela ideologia do branqueamento, pelo mito da democracia racial, que tanto mal fazem a negros e brancos, né? Lembra que eu falei para vocês lá na aula 2, né? De Gilberto Freire, não Roberto, Gilberto, dessa democracia racial que não existe, essa ideia de branqueamento, né? Que se deu após a abolição da escravatura, né? Que o Brasil, né, abriu as portas do país para a entrada de famílias europeias, né, na intenção de embranquecer o país, né? Isso também aconteceu na África do Sul, né? Infelizmente com o apartheid, né? Essa ideia de que se o país fosse mais embranquecido, né, seria melhor visto lá fora, né? E que triste, né? Então hoje ainda a gente vê isso muito sendo feito, né? Essa ideia de o que é bonito, né? Porque que o cabelo, né, do preto, da preta, não é bonito, né? Isso está mudando. Eu vejo assim, aos pouquinhos, né? Está mudando. Eu sempre gosto de me comunicar com os meus pares, né? Pesquisadores, professores, colegas, amigos, né? Do movimento negro, e que me ajuda a refletir muito sobre essa realidade, né? Que nós temos no Brasil. E eles, né? Obviamente, tem muito ainda que mudar, mas muito mudou já com essas políticas, né, educacionais e assistenciais, né, do governo, né? Fortalecimento de identidades e de direitos. Esse princípio deve conduzir o desencadeamento de processos de afirmação de identidades, de historicidade negada ou distorcida, o rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação contra os negros e os povos indígenas. É muito importante, né, que a gente aqui inclui os povos indígenas também, que tanto sofrem preconceito, né, e que foram dizimados, né, durante a colonização, né, enfim, né, que hoje os povos indígenas fazem parte de menos de 5% de nossa população. Os esclarecimentos a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana e universal. Ah, então isso é muito importante, né, para assim, o fortalecimento de identidade e de direitos, né? E as ações educativas de combate ao racismo e às discriminações, né?
Esse princípio deve conduzir a crítica pelos coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, professores, das representações dos negros e de outras minorias nos textos, como eu falei anteriormente, materiais didáticos, bem como providências para corrigi-las. Nós precisamos corrigir. Se eles não estão representados, nós precisamos corrigir, tá certo? A educação patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro, visando a preservá-lo e a difundi-lo. Né? Então tem uma lei 10.639/2003 que torna obrigatório o ensino e a história da cultura, né, dos afro-brasileiros. O cuidado para que se dê em um sentido construtivo a participação dos diferentes grupos sociais, étnico-raciais na construção da nação brasileira, os elos culturais históricos entre diferentes grupos étnicos, as alianças sociais. Então, como nós vamos combater o racismo? Né? Nós precisamos do braço do Estado. Né? O que é o braço do Estado quando eu falo? A lei, a escola, né? A obrigação disso está representado no material didático. Né? Então, isso tudo é muito importante. Novamente, né, venho aqui com uma sugestão, né, que depois eu vou deixar o link aqui para você, já está, né, você pode pegar o link aqui do material. Como entender essas complexidades, né? Isso eu trouxe essa perguntinha para vocês anteriormente. Como respeitar essas diferenças se você não mudou a sua postura? Como você vai respeitar se você não entende a história do outro? Como você vai respeitar se você ainda tem uma visão muito preconceituosa da sociedade, do outro, da outra? Porque você acredita que a sua verdade é a sua verdade, mas a verdade que o outro acredita não é a sua verdade. Né? Então nós temos que respeitar essas diferenças, essas culturas, essas religiões. Né? Então tem um documento muito interessante, né, do governo de São Paulo, que traz, né, que vai ajudar muito vocês, né, nesse trabalho que vocês irão fazer, né, com essas famílias. Sempre lembrando e nunca esquecendo que mais de 50%, né, da população brasileira é composta de pretas e pretos. Tá? Infelizmente, né, alguns anos atrás, essas pessoas não se reconheciam como pretas e pretos. Tá? Então, até o próprio IBGE fez uma reflexão e viu, né, que eles usavam termos que, né, hoje não se usariam mais, né, na hora do censo. Né? Então, hoje, felizmente e novamente, que a ciência nos mostra que foram através dessas ações governamentais que as pessoas estão entendendo mais de sua construção identitária e dizendo sim, eu sou preta ou eu sou preto com orgulho, né? O que antes não acontecia. Esse apagamento histórico que a gente vem falando, visão eurocêntrica, desvalorização da diversidade étnica e cultural humana, falta de reconhecimento identitário e de pertencimento, né? É tudo que traz essa visão eurocêntrica de sociedade. Tá? Então, assim, nós temos que pensar diferente, tá? Para mudar a nós. Você não muda uma sociedade sem antes mudar você. Tá? Eu tive que mudar a professora Cláudia, a Cláudia que vocês estão conhecendo, para que eu possa tentar mudar outras realidades. Como que eu vou, né, que hipócrita seria eu se eu estivesse aqui sentada com vocês falando sobre educação antirracista e eu fosse racista? Isso é uma hipocrisia e em nossa sociedade, infelizmente, ainda temos. Então nós temos que realmente nos despir, né, dessas subjetividades. Olha, eu vou mudar. Como que eu vou mudar? Com muita leitura, com muita escutativa, com muito respeito às diferenças, tá? Tirando essa visão etnocêntrica que todos nós temos, né? Achar que nós estamos, né, certos.
E não é sempre assim. Na aula anterior, né, eu perguntei a vocês, né, como uma educação antirracista pode contribuir para a equidade, né? Poxa, né, eu acho que já temos a resposta, né? Adaptar as oportunidades deixando-as justas. Se você tiver uma abordagem antirracista, né, e obviamente que isso a gente tem que fazer, como eu falei, nas escolas, em vários setores, em vários segmentos da sociedade, para que a gente consiga realmente uma equidade. E como trabalhar com essa ideia de equidade, gente, sem, né, políticas educacionais, assistenciais, ou as políticas afirmativas mesmo, né, que todos nós conhecemos pela lei de cotas, né, que muitas pessoas, e talvez até alguns de vocês, né, rejeitem, não aceitam, não concordam. Tranquilo, cada um tem a sua posição, mas vamos dialogar com base no conhecimento. Vamos dialogar com base nas leituras e nas estatísticas. Então não basta dizer, eu acho. Achismo não é científico. Se vocês estão me assistindo aqui, vocês têm acesso sim à cultura, ao conhecimento. Então vamos atrás deles. Bom? Então vamos lá, né? Vamos refletir aqui de que formas é possível contemplar a efetivação de uma pedagogia que respeita as diferenças a partir de uma educação antirracista. Mas que pedagogia será essa? Que maneira de trabalhar será essa? Você não precisa ser pedagogo para praticar uma pedagogia. Que abordagem vai ser essa? Que contemple, né? Como que olhar? Como que você vai chegar a uma casa dessa família? Como que você vai olhá-la? Porque vai ser diferente da sua. Como tratar a questão racial no Bolsa Família? Como não entender, né, que a maior parte das pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, mais de 70%, são pretas e pretas. E por que são? E por que são os mais pobres? O que nós estamos deixando de fazer? Tem um vídeo, né, a professora Chimamanda, excelente, né? Ela é da Nigéria, ela fala sobre essa questão, né? Ali tá errado pra gente, quais reflexões, tá? Ou qual reflexão, se você pode ter assim uma reflexão, né, que você pode fazer, né? Ou quais reflexões que você pode fazer do vídeo da professora Chimamanda, né? Que ela fala de tantas questões, né, sobre o racismo, sobre a vida dela, né, como mulher africana, né, que hoje mora nos Estados Unidos. Então, quais reflexões, né, neste vídeo? Né, e como que você pode linkar, conectar, como queira, né, ligar, né, com esses conceitos que nós falamos anteriormente, né? Então, vamos assistir, é só escanear aqui. Aí você pode fazer uma reflexão, várias reflexões. Eu esqueci de colocar, né, qual reflexão, quais reflexões, né, podemos fazer. Anotem no caderninho de vocês, tá? Esses conceitos, essas reflexões para vocês, né, contribuição para vocês, uma mudança para vocês, porque é isso que eu faço, né, eu vou anotando, depois como se fosse um diário, e no final, né, você vai, obviamente, né, usar essas reflexões, esses questionamentos, para a avaliação final, né, que vocês terão do curso. Tá bom, gente? Então, assim, as considerações finais, nós precisamos de movimentos profissionais de todas as áreas, né, em prol do trabalho com relação à educação antirracista, apoio e suporte de gestão e coordenação de todos os segmentos, ações conjuntas e projetos interdisciplinares. Tá? Precisamos de toda a sociedade olhando para isso. Isso tem que se perpassar, né? Tem que ser transversal para todos os segmentos da sociedade. Conhecimento acerca da temática e das legislações. Tá? Nós precisamos conhecer a lei. Tá? Precisamos. Nós não somos da área jurídica, mas precisamos conhecer. Vocês precisam saber que existe uma lei, né, que racismo é crime. Vocês precisam saber que existe uma lei no Brasil 10.639/2003 que torna obrigatório o ensino de cultura
da cultura, né, história dos afrodescendentes no Brasil, tá? E sensibilização para o trabalho com matemática, né? Vocês precisam se sensibilizar, né? Para que o racismo estrutural diminua no Brasil, de acordo com o relatório da ONU, nós precisamos nos envolver. Nós, brancos, precisamos também trabalhar com olhar na educação antirracista e uma abordagem antirracista. Tá bom, gente? Então é isso, né? Meu agradecimento a vocês. Assistam aos vídeos que eu indiquei em todas as aulas até aqui. Façam as anotações de vocês. E até a próxima aula. Bom, gente, tchau. Abraço.